Olá, vocês estão no canal de Olhos Bem Abertos. Eu sou a Nízia Maria ontem e mais uma segunda-feira em que nos encontramos aqui para falarmos sempre daqueles ensinos que Jesus nos deixou para podermos melhorar o nosso dia a dia, mesmo porque muitas vezes nós afirmamos que Jesus é o médico dos médicos e por essa afirmação nós entendemos também que todos os nossos males, então, poderão ser curados, poderão ser sanados. E é isso que faz com que eu esteja aqui, dentro da casa de cada um, daqueles que me assistem, e com muita alegria nos encontramos e vocês me permitem deixar um pouquinho disso que eu me envolvo, que é o Evangelho de Jesus. Por que Jesus veio? Por que Ele nos trouxe? Por que nós somos cristãos? Por que estamos aqui ou ali? Por quê? E hoje nós vamos falar então sobre rebanho. Jesus falou assim: eu sou o bom pastor. Tá bom. Isso nós entendemos, que Ele é o bom pastor, porque Ele conduz o seu rebanho, o qual nós fazemos parte, e Ele é o bom pastor, ou seja, é aquele que deseja o melhor, é aquele que faz o melhor pelas suas ovelhas, pelo bem-estar desse rebanho, embora muitas vezes nós tenhamos a impressão de que parece que o bom pastor, ele está com dificuldade da condução desse rebanho. Mas será? Será que esse nosso juízo, ele é justificável dentro de tudo aquilo que ele, Jesus, representa no mundo, neste mundo que vivemos, neste mundo escola, nesse mundo hospital, nesse mundo prisão, ou nesse mundo maravilha, nesse mundo paraíso. Vamos ver aonde nós nos encaixamos e como nós estamos nos comportando como ovelhas do bom pastor. Até eu fiz me dirigi a Jesus de uma forma que eu acredito que todos nós, em determinado momento da nossa vida, também nós tivemos a mesma direção, o mesmo foco. Então, eu coloquei: eu te chamo, Jesus, porque sei que teu caminho é justo. É o melhor caminho. Na angústia da incerteza do mundo, encontro um amplo horizonte, onde encontro a tua misericórdia. Sei que ainda não entendo a tua glória e cometo erros infames pela minha vaidade e a minha tendência para o engano. Jesus, Messias, o Cristo, eu sei o quanto sou querida por você e sei que ouve os meus clamores. Essa é a minha prece que eu fiz para esse que é o meu norte, para esse que é o meu caminho, a minha verdade e que me conduz à vida. Então eu fiz humildemente essa dedicatória a Jesus, porque Ele sempre está conosco, em todos os momentos, em todos os concursos que nós encetamos, e não estamos sozinhos. Porque hoje nós sabemos que passar por infortúnios durante a nossa estadia nesse mundo febril, mas
durante o nosso repouso nós podemos chegar até Ele. Ah, mas é durante a noite? Não. O nosso repouso é o momento em que nós acalmamos toda o nosso campo vibracional. Então nós nos desligamos e nesse momento então que eu fiz essa prece a Jesus. E nesse momento então é quando eu quero estar com Jesus. É nesse momento. Então eu saio do meu dia a dia, eu saio do meu cotidiano, do meu mundo de aflição, do meu mundo de tristeza, e naquele momento eu e ele estamos juntos, porque é a intimidade de cada um. Não adianta eu fazer uma oração, um clamor com milhões de pessoas, se o meu interior, se o meu íntimo está desligado dele. É isso que nós temos que entender para nos melhorar e para nos mantermos fortes diante de todas as intempéries, todas as tempestades. Nós ainda acreditamos que a justiça ainda é a vingança, e não é. A justiça é aquilo que ele veio nos trazer, é aquilo que ele veio nos mostrar, é o caminho reto, o caminho justo, é a minha maneira justa de ser comigo mesmo, com os meus semelhantes. E quando nós compreendemos isso, nós passamos a ter assim um olhar diferente, nós passamos a viver de forma diferente. Nós não nos tornaremos santos, não estaremos longe de ter aquela beatitude ou de ter aquela santificação da qual nós também vamos entender melhor daqui para frente o que realmente significa. Então, ser justo é trilhar cada dia dentro desse ensinamento, dentro dessa ordem que Jesus nos mostra o caminho. Porque hoje nós estamos num momento em que não adianta mais nós termos algumas questões assim, sabe, eu não vou ver agora, eu procuro não enxergar isso em mim. É a hora de nós termos essa relação de intimidade com Jesus. E cada ensinamento dele representa o quê? Representa uma ferramenta importantíssima para a nossa superação de todas as nossas falhas, de todas as nossas dores, de todos os nossos sofrimentos. Representa a harmonização interior. E Jesus ainda, né? Ele mostra para nós que a justiça que ele veio nos trazer, nós temos que olhar com os olhos do amor. Novamente, repito, nós não seremos assim imaculados, de forma alguma. Nós estaremos sim no caminho da justiça, da real justiça. Não mais querendo impor algo que nós achamos que é correto e queremos que o outro faça, e na maioria das vezes nos negamos a fazer. Então isso é um erro crasso que aqueles que querem realmente pertencer ao rebanho cometem. Então, nós podemos assim, né, muitas vezes num arrobo de personalidade, né? Personalidade, eu digo, não é a persona, na verdade, é a máscara que nós usamos. Mas eu digo assim, que muitas vezes nessa personalidade, nessa máscara que usamos, nós queremos enaltecer de alguma forma o nosso poder, a nossa força de impor ao outro, seja em qualquer plano, né? Impor ao outro aquilo que eu quero, aquilo que eu penso,
aquilo que para mim, naquele momento, está valendo. E essa é uma maneira míope de andar, de olhar o mundo. Essa é a pior maneira que nós temos de passar por essa experiência terrena, que ela é muito rápida, e ainda nós saímos lesados justamente pela nossa incompetência de entender os seus ensinamentos. E se ele nos encontrar, digamos assim, vamos fazer uma suposição, se ele nos encontrar e falar, por que você cometeu essas falhas quando você sabia que eu tinha dado ou dou outra orientação? Quais serão as desculpas que nós daremos? Não compreendemos realmente as tuas palavras, eram difíceis, então seria uma justificativa. Não compreendemos aquilo que você falou na sua extensão. Então, o que Jesus poderia falar? Mas você não pode alegar imaturidade, porque você já tem o bom senso, você já tem a consciência de saber o certo e errado. Seria a resposta dele. Ou então, nós poderíamos falar, mas é tão difícil, a prática das tuas lições são duras, essas práticas. Por exemplo, você fala, se te bater na face direita, oferece a esquerda. Nós vamos falar ali naquele momento, nos justificando, isso é impossível. Porque se alguém me ferir, no momento, no calor do momento, eu vou responder na mesma moeda. E aí ele vai falar, não. No mesmo momento, você deveria pensar que você deveria sair e não valorizar o agravo sofrido, deveria continuar. Porque um mundo justo, o justo é isso, justiça é isso. Outros ainda, interpelados por Jesus, quando Jesus fala, por que você foi tão duro com o perdão? Que é uma coisa que nós falaremos num outro vídeo, e nós falaremos assim, eu amei de verdade, mas não pude perdoar. E aí ele fará, com certeza, né, falar, mas como não pude perdoar? A recomendação era perdoar quantas vezes fossem necessárias. 70 vezes, 7 vezes. Isso dá um número infinito, colocando-se numa sentença matemática. Ou então ainda, quando Jesus perguntasse o que aconteceu, por que você falhou nessa encarnação importante? Ah, Jesus, vou deixar para a próxima estarei mais preparada. Essa aqui eu usei só para me aperfeiçoar um pouco, para a próxima eu dar conta do recado. Aí Jesus perguntará para nós, né? E qual será a próxima? Ou onde será a próxima? Todas essas questões nos levam, né, àquela afirmação, quando nós falamos assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, digamos que Jesus, ele está atento, e está mesmo, mas que ele tem agora, nesse momento, né, algo assim, um grande painel onde está todas as nossas intenções estão ali registradas. E ele vai falar o quê? Eu estou acompanhando vocês há muito tempo. E agora as desculpas, né? Elas são vazias. Sinto muito. E nós, quantas vezes falamos, e ele atento a esse painel fictício, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando nós falamos, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, nós jamais imaginamos que esse Senhor
é Jesus. Porque quando ele diz, eu sou o bom pastor, então ele afirma que o Senhor lá atrás, né, é o mesmo que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ele é o bom pastor, ele se identifica assim, eu sou o bom pastor. E ainda ele fala das suas ovelhas que o conhecem pela voz. Nós vamos entender que a ovelha, na sua essência, ela conhece o chamado do pastor através da sua voz, do registro vocal. E devemos, então, né, nos deixar conduzir por esse pastor e o seu cajado, que brandamente nos coloca dentro daquele caminho que devemos passar. Enfrentarmos ali momentos, muitas vezes nessa travessia, né, nessa condução, nós podemos, como rebanho, temos que enfrentar caminhos íngremes, temos que enfrentar, atravessar, né, rios sem nos deixar levar pela correnteza, nadando, nos esforçando. Então veja, tudo isso é um exemplo daquilo que nós vivemos, daquilo que nós passamos na nossa vida cotidiana. Quando ele diz, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecido. Então, quando ele fala assim, eu conheço as minhas ovelhas e delas eu sou conhecido, é quando nós nos identificamos plenamente com ele. Em todos os momentos da nossa vida. Nós passamos por momentos difíceis, nós atravessamos canais muitas vezes pantanosos, às vezes a correnteza quase nos leva, às vezes ficamos parados e imobilizados diante de uma dificuldade, vamos supor que seja para atravessar esse rio. Mas a voz que nós conhecemos de comando é do nosso bom pastor. E a nossa voz, ele também conhece. E nós, então, entramos o quê? Nós entramos numa sintonia com ele. Por isso que eu escrevi aquele texto no início que eu falei. E muitos, né, que conhecem a voz do bom pastor, eles se perderam no cipoal da confusão. Vou só citar um pedacinho lá atrás, né? Quando os judeus se reuniram, quando Jesus estava ali ensinando a multidão, e em determinado momento eles ficaram extasiados com o conhecimento que Jesus trazia. E eles perguntam aflito, diga-nos logo, confirme quem você é. Você é o Messias? Diga-nos abertamente. E aí Jesus falou, eu sou. Eu já falei, mas vocês não creram. Então esses são aqueles que não querem ouvir a voz do bom pastor. Aqueles que não aceitam a voz do bom pastor. Aqueles que não disseminam as suas orientações. Porque não basta só conhecê-lo. Não basta saber que ele é Jesus, né? Como nós o homenageamos naquilo que nós convencionamos de Natal. Ou então ainda quando nós o reverenciamos, quando entramos num templo religioso, e ali nós entramos numa comunhão rápida com Jesus. Não, não é assim, né? Nós temos que estar em todos os momentos firmes nessa ligação. E dizer, eu creio que você é o bom pastor e eu sou sua ovelha. E aí ainda ele disse, não é fácil. Tudo isso que eu estou propondo para vocês conhecerem um mundo melhor, para vocês conhecerem até outros mundos, eu proponho
determinadas atitudes, determinadas ações, para que vocês possam transpor, né, todas as dificuldades. E vai ser difícil, porque ele diz, no mundo vocês terão aflição, mas não percam o ânimo, eu venci o mundo. E assim, né, sabemos que a sua guarda nos traz tranquilidade, serenidade, porque como nós somos as suas ovelhas, então nós vamos muitas vezes nos distraindo no caminho e podemos até nos perder, mas deveremos sempre escutar a sua voz. E a sua voz, ela nunca é, digamos assim, confundida com uma outra voz, digamos, de alguém que não tenha boa intenção. Então, ele sim é o nosso caminho, ele é o nosso bom pastor. E o bom pastor, né, ele fala, vinde a mim, pequeninos do meu pai. E somos nós esses pequeninos, porque nós ainda estamos nesse aprendizado, nós ainda estamos efetuando essa caminhada. Então, somos nós os pequeninos. E ir para Jesus significa, então, caminhar sem medo, sem amarras do passado ou ansiedade pelo futuro e muitas vezes sem nenhuma atenção para o presente. Então, nós temos que ser mais práticos em relação a isso. Termos a nossa consciência. O que passou, passou. Se nós acertamos, ótimo. Se não acertamos, vamos procurar superar as nossas dificuldades do erro do passado e sem ansiedade pelo futuro. Porque é a partir do hoje que nós vamos decidir o nosso amanhã, o nosso futuro. Então, sem ansiedade, sem grandes comoções, porque nós vamos passando. E é fazer de cada dia uma etapa vencida na paz de consciência, que também é o mesmo que dizer, fiz, realizei, tudo com amor hoje. Amanhã eu vencerei, estarei pronto para vencer outros desafios. É assim que funciona, é dessa forma que funciona. Agindo assim, então, seremos autênticos aprendizes das suas lições, das boas novas que ele nos trouxe. Então, basta a cada dia as próprias dificuldades do momento, né? Que passarão, assim como os dias se passam. Não está nas nossas mãos. O que está nas nossas mãos é a sabedoria de vencer cada dia uma dificuldade. No livro de Provérbios, que é um livro que, assim, eu digo que tem muitas lições interessantes, diz assim, aceite minhas palavras, guarde no coração meus ensinamentos, deem ouvidos à sabedoria e inclinem o coração para o discernimento. Então, é isso que nós devemos fazer, né? Ouvir as palavras, guardar no nosso coração esses ensinamentos que Jesus nos passou, dando ouvidos, né, à sabedoria e nos inclinando o coração para o discernimento. Coração é sentimento. Então, é aí que está o grande lance da boa nova, né, de que Jesus nos trouxe. O bom senso, segundo está em Provérbios ainda, o bom senso os guardará e o discernimento os protegerá. Ouçam, né? E aí eu lembrei de Chico Xavier, quando ele falou, isso também vai passar. Então, no nosso momento, na nossa grande dificuldade, nós temos que pensar, isso é passageiro e isso passará. Isso também passará. E começarmos a viver, então, um dia de cada vez. Então, essa é a grande lição. A cada dia, o meu dia. E uma ótima semana para vocês.